Sobre fé e obras. Pergunta: segundo a tradição protestante, sou salvo somente através da fé, e eu não me santifico para ser salvo, mas, por ser salvo, é que eu me santifico. Isso significa que a salvação é obra exclusiva de Deus. Mas, se eu digo ter fé nesta salvação e não tenho nenhuma obra de santificação, isso significa que não estou salvo? Ou será que eu devo crer que Deus provê tanto a salvação quanto as obras de santificação? E o que acontece com pessoas viciadas? As obras de santificação em nossa vida acontecem como um passe de mágica ou existe uma luta que precisa de esforço humano? Para responder com a precisão de um especialista, precisamos separar o que é justificação, que é o ato legal de Deus nos declarar salvos, do que é santificação, que é o processo de nos tornarmos santos, e entender como a tradição protestante clássica resolve o aparente paradoxo entre somente a fé e a necessidade de obras. 1. O paradoxo protestante: somente a fé, mas a fé nunca está só. A sua premissa está correta. A doutrina central da reforma é o sola fide. Somos justificados, ou seja, declarados salvos, somente pela fé, independentemente de qualquer mérito ou obra humana. Você não se santifica para ser salvo, você se santifica porque foi salvo. No entanto, a resposta para a sua pergunta, se eu digo ter fé e não tenho nenhuma obra, estou salvo, é, segundo a maioria esmagadora dos teólogos históricos, como Lutero, Calvino e Jonathan Edwards, provavelmente não. O reformador João Calvino resumiu isso com uma frase célebre: é pela fé somente que somos justificados, mas a fé que justifica nunca está só. A teologia protestante distingue entre a raiz, que é a fé, e o fruto, que são as obras. A raiz, invisível, é a confiança em Cristo, e é o que salva. O fruto, visível, é a mudança de vida, e é a prova de que a raiz está viva. Se você diz ter uma macieira no quintal, que é a fé, e em 10 anos ela nunca deu uma maçã, que são as obras, e nem sequer folhas verdes, a conclusão lógica não é que a árvore está descansando, mas que ela está morta. É isso que Tiago, capítulo 2, versículo 17, quer dizer com a fé sem obras é morta. Não é que as obras salvem, mas a ausência total delas indica que a fé nunca existiu de verdade, foi apenas uma crença intelectual, um assentimento mental, não uma rendição do coração. 2. Santificação. Mágica ou esforço? Monergismo versus sinergismo. Aqui entramos na sua dúvida sobre se a santificação acontece num passe de mágica ou se exige esforço. Na teologia, a justificação é monergista, do grego mono, que significa um, e ergon, que significa trabalho. Deus faz 100% do trabalho, você apenas recebe. Já a santificação é vista pela maioria das correntes históricas como sinérgica. Deus opera, mas você coopera. O texto clássico para isso é Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13, que apresenta uma tensão perfeita. Primeiro, o dever humano. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, o que significa esforço, luta e disciplina. Segundo, a capacitação divina, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Portanto, não é mágica. A santificação é uma disciplina empoderada pelo Espírito. O Espírito Santo dá o combustível, que é o novo desejo e a força, mas o cristão deve dirigir o carro, o que inclui orar, vigiar e fugir da tentação. A tradição puritana chamava isso de mortificação do pecado. O teólogo John Owen dizia: esteja matando o pecado, ou o pecado estará matando você. Isso implica uma guerra ativa, não uma espera passiva. 3. O caso da pessoa viciada. Luta versus entrega. A pergunta sobre o vício é crucial. Se obras são necessárias como prova, um viciado que não consegue parar está sem obras e, portanto, não salvo. A teologia pastoral distingue 2 estados. Primeiro, o pecador que luta,
descrito em Romanos capítulo 7. É a pessoa que cai no vício, mas odeia sua queda. Ela clama, se arrepende, busca ajuda e luta, mesmo que perca muitas batalhas. A luta em si é a obra. Um cadáver não luta contra a correnteza, só quem está vivo espiritualmente nada contra o pecado. Para esta pessoa, o vício é uma escravidão, mas não uma condenação. Segundo, o pecador que se entrega, o apóstata. É a pessoa que diz, sou salvo pela fé, e por isso usa a graça como desculpa para pecar sem culpa. Ela não luta contra o vício, ela se acomoda nele. Segundo a teologia do senhorio de Cristo, conhecida como Lordship Salvation, essa falta de conflito interno é um sinal perigoso de que não houve regeneração. Resumo e conclusão. Respondendo diretamente às suas perguntas. Se não tenho obras, estou salvo? A resposta teológica é, provavelmente não. A total ausência de transformação ou de desejo por ela sugere uma fé morta. A fé verdadeira inevitavelmente muda os afetos do coração. Devo crer que Deus provê as obras? A resposta é sim e não. Deus provê a capacidade e o desejo, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 13, mas ele ordena que você haja ativamente com os recursos que ele deu. É mágica ou esforço? A resposta é esforço dependente. Não é um raio que cai e te torna santo instantaneamente. É uma maratona diária de matar a velha natureza, alimentada pela oração e pela palavra. E os viciados? Se há luta, dor pelo pecado e desejo de santidade, há vida. A obra de santificação no viciado não é necessariamente a vitória imediata, mas a persistência na batalha. Conselho prático. Não olhe para a perfeição da sua vida para ter certeza da salvação, pois você sempre achará falhas. Olhe para a direção da sua vida. Você ama o que antes ignorava, que é Deus? Você odeia o que antes amava, que é o pecado, mesmo que ainda caia nele? Se essa nova bússola existe no seu coração, isso é obra do Espírito Santo, e é a maior evidência de que sua fé é real.